Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma noite. É um privilégio estar mais uma vez aqui e tê-lo mais uma vez aqui conosco também. Pastor Onésimo, graça e paz, meu querido. Graça e paz, bom demais estar aqui, apesar da nossa correria, eu gosto disso, mas estou feliz de estar aqui podendo contribuir de alguma forma para que as pessoas recebam a palavra de Deus. Amém. É tempo da gente agradecer ao Senhor. Boa noite também aos que estão nos auxiliando aqui todos os dias, Marcelo, Felipe. Pastor David hoje é a voz aqui a nos orientar, nos direcionar, comentar os comentários dos irmãos. Pastor David, boa noite, tudo bem? Boa noite, Pastor Júnior, Pastor Onésimo e irmãos que nos acompanham. A gente está tendo uma regulagem mais uma vez aqui do som. Hoje está bem diferente do que estávamos acostumados. Acontece, isso é normal, isso pode acontecer. Um probleminha ou outro aqui, os irmãos, por favor, relevem, viu? Relevem. É tempo da gente agradecer e confiar no Senhor. Pastor Onésimo, poderia fazer uma oração para a gente dar início a esse tempo, por favor? Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque apesar de tantas lutas por dentro, lutas ao redor de nós, lutas conosco mesmo, o Senhor permanece sereno, dirigindo a história sem nenhuma crise. Louvado seja o teu nome. Podemos descansar a nossa cabeça no teu colo de Pai e saber que o Senhor vai continuar cuidando das nossas vidas. Toma a direção desse momento aqui, dessa live que vamos apresentar, que seja de fato, de verdade, um momento de te adorar, de te cultuar e de ajudar pessoas que estão nos seus lares a também te cultuar, porque o Senhor merece ser cultuado em qualquer que seja a circunstância. Portanto, guia as nossas mentes, nossos corações, receba as nossas vidas, sobretudo no teu altar, e que de fato, de verdade, seja um tempo abençoador para todas as pessoas e um tempo de honrar o nome do Senhor, que é digno e merecedor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos que estão entrando nesse momento, a você que está no Facebook, a você que está no Instagram, sejam bem-vindos, que Deus assim os abençoe. Se você quiser conseguir o seu aparelho celular permitir, transmita a imagem do seu celular para o televisor, chame seus familiares, estejam reunidos, para que de uma certa forma todos nós possamos aproveitar ao máximo esse tempo aqui tão especial. Pastor Onésimo, nesse mês falamos a respeito de Filipenses, uma parte desse mês, né? E temos falado a respeito de família. Na terça-feira, na realidade, nós encaminhamos o estudo falando sobre o Evangelho, a centralidade do Evangelho, a importância do Evangelho. E hoje nós falaremos mais especificamente sobre a família. O senhor está bem? Como é que o senhor está? Como é que está o coração? O senhor já falou um pouco, gosta até da correria, mas como é que tem sido esses dias? E, especificamente, como que nossas famílias podem esperar um tempo especial de Deus sobre suas vidas, mesmo passando por essa quarentena? Chegam notícias, abre igreja, fecha igreja, decreto do presidente, decreto do STF, decreto do prefeito, decreto do Ministério Público. Como é que a gente pode, de alguma maneira, no meio disso tudo, ter uma segurança para a nossa família? O senhor está bem? Fale antes um pouco sobre isso. Estou bem na ideia de que nós precisamos caminhar fazendo a nossa parte, acho que você colocou isso muito bem, fazendo a nossa parte, sem perder a nossa expectativa e a nossa confiança em Deus, porque eu gosto de uma frase do Swindoll que diz assim: o segredo da vida não é você resolver tantas coisas, mas você permanecer sereno no meio da tribulação. Eu acho que esse é o segredo que eu estou buscando. Não é fácil. Permanecer sereno em meio à tribulação. Sim. Talvez esse seja o maior desafio a todos nós. Pastor, eu sugeri um texto para que pudéssemos estudar aqui nessa noite. Posso tomar liberdade de pedir aos irmãos para que já peguem suas Bíblias, pastor? Com certeza. Pegue sua Bíblia, nós abriremos no livro, na Epístola aos Hebreus. Então pegue sua Bíblia nesse momento, abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus,
E nós, nesse momento, tentaremos falar um pouco sobre algumas verdades em relação à família, especificamente sobre o casamento, relacionamento familiar. Hebreus, livro aos Hebreus, nesse caso, Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 13, nós leremos apenas o versículo 4. Tudo bem? Vou pedir ao pastor Onésimo que faça essa leitura. Enquanto prepara aqui, nós cantaremos um cântico logo a seguir. Muito bem, repetindo, Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra seja entre todos o matrimônio. Matrimônio é a mesma coisa que casamento, né? Bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Após o cântico, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Se o senhor quiser dar uma introdução no assunto, pastor, acho que seria propício para a gente. Sem problemas. O nosso assunto, já que a gente está conversando sobre família, sobre lar, sobre casamento, eu estava pesquisando o livro do David Harvey, e ele fala uma coisa muito interessante, assim: é possível e é necessário fazer teologia no lar, teologia prática. Então, no casamento a gente faz teologia, experimenta que o casamento é um lugar onde a graça de Deus flui, é um lugar onde se experimenta o Evangelho, é um lugar onde se adora a Deus, porque Deus é o foco do casamento. Então, a nossa conversa vai ser mais ou menos nesse sentido: 3 verdades importantes sobre o casamento. O alicerce do nosso casamento é a Bíblia. Deus criou o casamento e mandou um Manuel junto, né? Então é só olhar que orienta a caminhada. Não é você não, viu, Manuel? Você que está nos assistindo. Vamos cantar esse cântico que fala sobre o desejo do nosso coração. Todos aqueles que têm sede, aqueles que são reconhecidamente fracos, reconhecem suas necessidades diante de Deus, esses precisam pedir: vem, Senhor Jesus, vem sobre minha vida, venha sobre minha família, venha sobre nossa igreja, venha sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, fundas no coração, cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus.
Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Pastor, o texto é conhecido, o texto já foi inúmeras vezes pregado. O contexto desse versículo fala a respeito dos deveres que nós devemos ter e, obviamente, já faz um contraste entre aquilo que é o comportamento daquele que serve a Cristo com o comportamento daquele que não tem nenhuma ligação com Cristo, que não foi lavado, que não foi redimido, que não tem a consciência de ter uma vida nova no Senhor. O texto começa dizendo, primeiro versículo, seja constante, sem oscilações, o amor fraternal. E aí ele fala a respeito das relações que existem entre nós. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando assim saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fossem os maltratados. E aí ele fala, digno de honra entre todos. A referência dele, desse entre todos, são os relacionamentos. Ele menciona então os relacionamentos, seja em relação àqueles que recebemos em nossa casa, seja o contato fraternal que podemos ter, e seja até mesmo com aqueles que estão mais distantes, e até presos. E aqui ele diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio. O que a gente pode aprender com isso, pastor? Quais coisas a gente pode retirar para as nossas vidas nesse caso? Então, nessa primeira observação sua, existem relacionamentos sociais, existem relacionamentos de caridade, existem relacionamentos de igreja, existe uma série de relacionamentos. Sim. Né? Entre todos estes, o mais digno é o casamento. Ou seja, a ênfase nossa tem que ser dada ao lar, à família. Antes de Deus criar a igreja, antes de se criar o Estado, Deus criou a família. A família vem em primeiro lugar. Temos falado isso insistentemente nesses últimos dias, especialmente nos compartilhamentos das mensagens através dos grupos de WhatsApp da igreja, bem como nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E a gente vê que o alicerce do casamento, ele é encontrado por algumas pessoas hoje em livros, mas a maior parte desses livros pertence àquela ala das bibliotecas chamadas de autoajuda. São livros que incentivam olharmos para dentro, olharmos para exemplos, fazem metáforas, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, homens são saca-rolha, mulheres são sei lá o quê. Tem um monte de comparações com isso. Como que a gente pode tirar uma base? De onde a gente pode tirar o exemplo do que é ser família, pastor? O legal é que quem instituiu a família, né, foi o próprio Deus. O próprio Deus instituiu a família. A família nada mais é do que a obra mais importante de Deus. A obra-prima de Deus, né, é a família. A obra-prima de Deus é a família. Glória a Deus por Quando isso. Deus criou lá no começo homem e mulher, macho e fêmea, Deus disse que era para eles ser imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Cada núcleo formado, cada novo núcleo formado deveria expressar, revelar Deus onde estivesse, no contexto onde estivesse. Essa é a ideia. Muito. Então, quando ele manda, por que é importante? Eu não acho que a gente não deva ler os livros, porque tem que reter alguma coisa que é bom, não é possível, o homem não produziu nada de bom.
Mas eu acho que o livro primaz, o livro principal, o alicerce para orientar os casais, para orientar o lar, é a palavra de Deus. Detalhe, voltamos para a Bíblia mais uma vez. Isso não vai ser novidade aqui. Todas as vezes a gente volta para aquilo que é o nosso manual. O Evangelho todo para o homem todo. A Bíblia é a base para a gente ser igreja, é a base para a gente ser gente, é a base para a gente casar, é a base para criar filhos. Com a Bíblia a gente aprende a trabalhar, a servir, a negociar. Com a Bíblia a gente aprende a falar a verdade. Com a Bíblia a gente aprende a ser honesto como espelho com o outro, e inclusive diante de Deus. É com a Bíblia. E se a gente quer realmente uma família que seja alicerçada, uma família que seja embasada, que seja abençoada, a primeira verdade que a gente tem que ter é que uma família abençoada precisa da Bíblia. Boa, pastor. O que mais a gente pode aprender com isso? Então eu escrevi alguma coisa aí, o filtro, a Bíblia pode ser o filtro para peneirar lá, para expurgar do nosso casamento aquilo que não agrada a Deus. Que não agrada a Deus. E ela também serve para introduzir no nosso casamento aquilo que realmente vai fortalecer a nossa caminhada. Eu quero dar um exemplo. Sim, por favor. Vamos pensar em Efésios 4, a partir do versículo 25. Ele diz assim: fale deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. O relacionamento de família, principalmente de família, também de igreja e outros mais, mas hoje o assunto é família. O relacionamento de família tem que ser um relacionamento sincero. Deixa a mentira, não, porque a gente está relacionado com pessoas. Eu achava que mentira só era um pecado contra Deus. Mentira é também um pecado contra o próximo. É verdade. Porque se eu viver uma vida de mentira, de falsidade, uma vida que engana, eu estou traindo minha família, eu estou traindo o meu irmão, eu estou traindo o pessoal da igreja. Anotou aí? Mentira não é um pecado só contra Deus. Mentira é um pecado contra o próximo também. É um pecado contra o próximo também. Boa, pastor. O que mais que a gente pode aprender nesse sentido? Quando eu falo que ela é o filtro para expurgar o que não presta, então, a Bíblia então é esse filtro. Ela, deixando a mentira, expurgou o que não presta e introduz a verdade. Show. No mesmo texto fala assim: se for para irar, eu gosto de pensar nessa perspectiva, que lá fala: irai-vos e não pequeis. A minha interpretação é a seguinte: se for ter ira, porque é natural a gente irar. Sim. Se for ter ira, não peque. O que significa não pecar? Significa não guardar ressentimento. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, resolva tudo antes de dormir. O próprio Paulo fala, naquela lista de características sobre o amor, que o amor não guarda mágoas, o amor não guarda ressentimentos. Muito boa, muito boa. E nessa lista ainda, só mais uma: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim palavras de edificação. Eu pensava também que palavra torpe é palavrão só. Não, palavra torpe é também, às vezes acontece isso no lar. Às vezes a gente rebaixa, o filho chega lá com uma nota baixa na caderneta, a gente fala: eu achei mesmo que você é muito burro, você não vai dar conta. Misericórdia. Quer dizer, a gente tem palavra torpe esmagar o outro. A Bíblia diz que é para a gente colocar o outro para cima. Você errou hoje, mas você vai conseguir. Vamos lá, papai e mamãe vai te ajudar. Quer dizer, é o inverso de esmagar. Isso acontece na igreja? Não. Isso é ironia da minha parte. Infelizmente acontece. Aqui, posso pegar um parêntese aqui, pastor? Meu irmão, estamos aqui para conversar. Tem pessoas que já sofreram bastante com palavras de rebaixamento. Você é um burro, não é você, mas a pessoa já ouviu isso. Você é um lixo, você não vai dar certo, você não presta. Infelizmente isso causou um dano, um desastre emocional que reverberou em coisas físicas, emocionais e até mesmo transbordou para os relacionamentos. A única maneira da gente conseguir uma restauração nisso é se entendermos que a nossa identidade precisa ser restaurada em Cristo. E quando nossa identidade é restaurada em Cristo, nós passamos a entender que nós não somos o que nos falaram, nós não somos o que as pessoas falam de nós, nós somos o que Deus fala a nosso respeito.
Nós somos quem Ele quer que sejamos. Nós, até mesmo se fizermos coisas horríveis, em Cristo, nós podemos ter a certeza que Deus, ao olhar para as nossas vidas, Ele restaura a nossa história. E pastor, dentre as necessidades que a gente tem percebido dentro da igreja, uma das maiores tem sido essa necessidade que a pessoa tem que entender, a necessidade da pessoa entender qual é a sua identidade em Cristo. Se a gente tem a Bíblia como a base das nossas famílias, como o alicerce das nossas famílias, obviamente nós temos que levar em consideração quem Deus diz que nós somos a partir da Bíblia. O pastor usou exatamente essa expressão. A Bíblia pode ser um filtro para identificar o que precisa ser expurgado das nossas vidas. O que precisa ser expurgado da sua vida? A Bíblia diz que aqueles que amam a Cristo são amados. Aqueles que são escolhidos por Cristo, que foram lavados e regenerados pelo Senhor, são escolhidos, amados, escolhidos, lavados, regenerados. Eles não são mais um não povo, eles são povo de propriedade exclusiva de Deus. São pessoas que hoje não são olhadas a partir daquilo que fizeram, mas ao olhar para suas vidas, Deus vê a obra de Cristo. Então, quando isso é restaurado, pastor, muita coisa precisa mudar, né? Sim. Inclusive dentro dos nossos relacionamentos, nesse caso, especificamente sobre o casamento. Perdão por pegar esse parênteses aqui, mas acho que é importante a gente frisar. Já que estamos falando em casamento, vamos brincar um pouquinho com a palavra. Vamos. Como é que a gente pode fazer um casamento entre falar a verdade sem esmagar o outro? Vou dar um exemplo. É possível falar a verdade sem esmagar o outro? É possível. Vou dar um exemplo. O sujeito queria agradar a esposa e ela queimou o arroz. Ela queimou o arroz? Queimou o arroz. Já aconteceu isso na sua casa, aí, bonito? Ele queria agradar a esposa? Não, querida, eu gosto desse mesmo. Na próxima vez ela queimou a panela inteira. Entendeu? Quer dizer, já que ele gosta, ele mentiu. Na verdade, ele falou, ele podia dizer o seguinte: querida, eu não gosto de arroz queimado, mas eu te amo mesmo assim, e eu posso fazer alguma coisa para te ajudar a não acontecer mais. Quer dizer, ele falou a verdade, sem esmagar a esposa. É igual o filho chega em casa com... Meu irmão, quando estava na escola, chegou em casa com o boletim tudo vermelho. Aí minha mãe, e aí, filho, o que está acontecendo? Não, mãe, agora que está valendo é o vermelho. Quer dizer, pronto, resolveu. Qual é a cor do amor? É vermelho. Agora está valendo, é o vermelho, quer dizer. Você já ouviu essa? O menino chegou com o boletim: mãe, qual é a cor do amor? Vermelho, filho. Olha aqui, estou cheio de amor para a senhora. Misericórdia. Então, como é que a mãe podia agir? Pegar uma vassoura e bater ele até ele aprender? Não, podia dizer: filho, eu não acho que está tudo certo. Eu acho que tem que mudar. Mas eu vou te ajudar a mudar. Eu vou orar por você, eu vou te ajudar. Você é sua professora. Nós vamos reverter essa situação. Amém. Diferente. Quer dizer, não aprovou o erro, mas ao mesmo tempo não foi esmagador. Correto? Amém. Pastor, esse alicerce, ele faz toda a diferença, porque as provações vão vir, seja a pessoa crente, fiel a Deus, ou seja a pessoa completamente alheia a quem é o Senhor, as provações vão vir. Como que a gente pode entender esse sentido então? Se as provações vão vir, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter só uma boa consciência de quem a gente é? A gente só precisa crer que Deus vai nos abençoar? Ou a gente precisa fazer alguma outra coisa? Tem um texto que o senhor mencionou, eu já estou aqui de olho ali, no Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então não é só saber que somos amados, escolhidos, lavados, regenerados, é ouvir a palavra de Deus e praticar. Quando a pessoa pratica, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Quando a pessoa pratica, como é que é essa história de ter a sua casa sobre a rocha? Então vamos voltar só um pouquinho aqui, o seguinte: quando você lê, eu costumo dizer o seguinte: a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro que vem acompanhado pela instrução espiritual do autor. O Espírito Santo vem junto. Quando eu leio a Bíblia, quase
Sempre, só se a minha mente estiver muito fechada, mas quase sempre que eu leio a palavra, o Espírito Santo vai fazer com que eu goste dela, que eu a ame, que eu dedique um tempo a ela. Mas só gostar da Bíblia, recitar, memorizar, amar, estudar, aprender teologia, isso ainda não é o suficiente. É preciso que a gente pratique a palavra de Deus. E quando eu pratico a palavra de Deus, eu me torno um homem prudente. E Jesus diz que o homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, porque ele é considerado como alguém que construiu a sua casa sobre uma rocha. Lucas diz assim: construiu a sua casa com alicerce. Aí vem o vento, vem a tempestade, vem as tribulações, vem todas as dificuldades, e a casa, ou lar, ou casamento, se você já quiser entrar para figurado aí, não cai. Por que não vai ruir? Porque está solidificado, está alicerçado, fundamentado sobre um alicerce firme. Fazendo um elo com o texto lido, seja digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. A ideia é que o leito sem mácula é um leito sem desobediência a Deus. É um leito de quem ouve e pratica a vontade de Deus. E faz, é lógico, todo sentido a gente se lembrar dessa passagem de Jesus comparando uma pessoa prudente com aquele que ouve e obedece, ouve e coloca em prática o valor das Escrituras. Pastor, esse texto especificamente de Mateus 7, ele falou muito forte ao meu coração e consequentemente ao coração da Aline, minha esposa. Logo quando a gente soube da notícia que a Aline estava grávida, pela primeira vez, isso foi em 2011, no início de 2011, e ficamos muito felizes. A notícia foi algo que arrebatou o nosso coração, fez com que a gente ficasse extremamente eufórico. Eu parecia um bobo, rindo o tempo todo. Eu continuo assim, espero não deixar de ser, só espero não ser bobo. E uma semana depois a gente soube da notícia que o bebê infelizmente não tinha resistido. Infelizmente assim, para os nossos sonhos, para os nossos planos. E vimos o sangramento, vimos aquilo, infelizmente não dando continuidade. Nos machucou, nós choramos bastante. E uma coisa que eu flertei foi com a reclamação, com a murmuração. Não é de ficar só reclamando, não, mas sabe aquele tipo de pensamento? Poxa, logo a gente. Eu imagino que você nunca tenha pensado isso. Na realidade, eu imagino que todos pensam isso. Eu sou mais pecador. Logo eu, poxa, a gente está orando, a gente buscou a Deus, a gente pediu a orientação, a gente pediu para que Deus abençoasse, a gente vai à igreja, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente está obedecendo, e daqui a pouco acontece uma coisa como essa. E uma coisa muito séria que Deus falou ao nosso coração é que nós estávamos nas mãos dele. E simbolicamente, lá na cidade de Janaúba, logo na parte da entrada da cidade, tem duas mãos assim, na frente de uma loja bem conhecida lá, duas mãos. Eu lembro que a gente tinha tirado uma foto quando veio se casar aqui em Itajubá, 2007. A gente tirou uma foto sentados nessas mãos. Eu lembro que isso fez muito sentido para a gente 4 anos e meio depois, quando a gente passou por isso. Deus falando no nosso coração: vocês não serão poupados, vocês não estão imunes às dificuldades, vocês não serão poupados de sofrimentos, de decepções, mas eu estou com vocês, vocês estão nas minhas mãos. E eu lembro que o texto muito forte que veio ao nosso coração foi esse: Júnior, a sua casa está firmada sobre a rocha ou sobre a areia? Os rios transbordam, o vento vem com ímpeto contra a casa, as águas vão de todas as formas tentar nos desestabilizar, e a casa que está sobre a areia, de quem ouve a palavra e não pratica, ela cai, mas de quem ouve e pratica, ela permanece. Louvado seja Deus por isso. Naquele dia a gente se ajoelhou na beira da cama, a gente orou, a gente agradeceu, especialmente pelo cuidado de Deus. 1 ano e pouco depois, nascia Mariana. Louvado seja Deus por isso. Não estou dizendo que todas as histórias têm que ser assim, mas especificamente sobre esse texto, falando sobre cuidado, falando sobre o alicerce de uma família,
faz sentido para você, compartilhe conosco. Pastor David, quem está aí nos ouvindo, tem gente aí de Itajubá, tem gente fora de Itajubá, como é que está a nossa interação? Som. A gente está aqui, quem mandou um abraço para vocês foi o pastor Tom, que foi pastor do nosso presbitério. Pastor, prazer tê-lo conosco, viu? Deus continue te abençoar, meu irmão. Mande notícias. A Fátima dizendo que está com saudade de todos. É verdade, viu? É verdade. Quem mais? Tem gente de fora aí nos ouvindo, gente de outras cidades? Pelo que eu entendi, sua tia Cida está aqui conosco mais uma vez, lá do Japão conosco. Ah, eu vou até cumprimentá-la. Nesse tempo de coronavírus, a gente precisa cumprimentar igual os japoneses. Tia Cida, ó, um beijo para a senhora. Esses dias eu vi uma postagem do Danilo, da Karen. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Nós temos muita gratidão no nosso coração por ter conhecido cada um de vocês. Um privilégio tê-la aqui conosco. Quem mais? Marlene Franco também mandando abraço para você especialmente. A família está em peso aqui, rapaz. Rita Lamosa, Jane Fernandes, Manuela Barros, Juliana. A família está em peso aqui. Gente, nós só temos a agradecer. Se isso tem feito sentido para você, se o que a gente está conversando aqui faz sentido para você, compartilhe, deixe uma mensagem ali conosco. Pastor David vai compartilhando também. Talvez nós não lemos seu comentário. Não deixe de comentar por isso não. Talvez a gente acaba não vendo, não percebendo. Mande de novo, por favor. Tá ok? Pastor, vamos dar continuidade? A gente vê que se o alicerce do casamento é a Bíblia, o que mais que a gente pode falar sobre a questão do casamento, da família em si? Então, mas só fechando esse primeiro argumento, eu gostei de uma ideia de que quando você colocou Mateus 7, Sim. quando Jesus fala da importância da prática da palavra, ele está falando, inclusive, do sermão que ele pregou. Ele está concluindo, esse texto é conclusivo. Exato. Então, o cristão, o discípulo meu é aquele que supera as tribulações com alegria, é aquele que ama em todas as circunstâncias, parecido com o Pai Celestial, é aquele que foge do adultério, inclusive do adultério visual, entendeu? Aquele que não cria ódio do outro, perdoa, aquele que não vinga, e aí ele fala assim, olha, então pratique, é tudo isso que vocês aprenderam, é tudo isso que está aí no meu sermão, é para ser vivido. Pastor Jeremias Pereira sempre fala uma frase que não especificamente de sua autoria, muitos outros já falaram, mas eu guardei porque é sempre ele quem fala. O que muda a nossa vida não é o que a gente sabe, é o que a gente faz com o que sabe. Sim. O que muda a vida de um indivíduo não é aquilo que ele sabe. Afinal, até mesmo Satanás sabe muito mais que você e eu juntos, que todos os ouvintes e participantes desse tempo aqui juntos. Só que o que muda a nossa vida é o que a gente faz com o que sabe. Se a gente não praticar o que aprendeu, a gente vai ter uma casa sobre areia. No primeiro sinal de tribulação, no primeiro sinal de coisas contrárias, a casa cai. E cai para valer. E a destruição é grande, ela é terrível, ela causa danos. E, pastor, a gente poderia até falar muito mais sobre isso, mas não queremos perder esse momento aqui. Continue, por favor. Então, a outra ideia importante aqui é que a fonte do casamento, fonte. Quando a gente pensa em fonte, aquele negócio jorrando, né? O alicerce é a Bíblia, a fonte que retroalimenta esse casamento é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é aquele que traz a boa notícia. E qual é a boa notícia? Primeiro tem que falar da má. A boa notícia vem para anular a má notícia. A má notícia é o seguinte: quando o homem pecou lá no jardim, ele trouxe decadência espiritual, trouxe quebra de relacionamento com Deus e quebra de relacionamento com o próximo para todos os seus descendentes. Por sinal, se você quer ouvir alguma coisa ainda mais ampla sobre o que é o Evangelho, acesse o nosso canal no YouTube ou a nossa live aqui da terça-feira. Nós falamos de uma maneira mais ampla sobre isso aí. Tentamos de alguma maneira falar o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho, as coisas que têm sido usadas para atrair as pessoas, dizendo que é algo parecido com o Evangelho quando não é. Perdão, pastor, eu achei importante porque se você tiver dúvidas em relação a isso, acesse especialmente o nosso canal no YouTube. E se ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreva em nosso canal, seu bonito. Deus abençoe sua vida.
Continue, pastor, perdão. O legal é que a gente está tentando falar a mesma língua, já que vocês... Eu nem sabia que você estava falando sobre o Evangelho e me veio essa ideia de fazer uma conexão entre casamento e Evangelho. Por que é importante falar que o casamento, a fonte do casamento é o Evangelho? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo como resposta ao dilema do pecado, justamente para poder ser julgado em nosso lugar, para que a gente pudesse viver um relacionamento restaurado com Deus e transbordasse para o relacionamento com o próximo. Então, quem que é o nosso próximo mais próximo? É o nosso cônjuge. É verdade. Então, se eu estou bem com Deus, se a minha relação com Deus está resolvida, eu vou ter muito mais condições, não sei se eu posso usar essa palavra munição, mas eu vou ter provisão, acho que é provisão que eu usei aqui, eu vou ter provisão para poder ter um bom relacionamento horizontal. Na realidade, quando a gente fala sobre isso, a gente é enfático, não é só no casamento. Quando tentamos e nos aproximamos mais de Deus, nesse caso, quando Deus se aproxima da gente, a gente se quebranta diante dele. Quando o nosso relacionamento está com Deus, está em ordem, fica muito mais fácil de se relacionar com as pessoas. Não que seja fácil se relacionar, é difícil. Tem horas que você se esforça e infelizmente não tem um feedback, não tem um retorno. Nem por isso sua atitude vai ser de retribuição desse não retorno. A sua atitude não vai ser uma retribuição daquilo que você está recebendo de ruim. Você está recebendo espinho, não é por isso que você vai dar espinho. Você está recebendo soco, não é por isso que você vai devolver com soco, com chute ou qualquer outra coisa. Acontece que quando a nossa relação com Deus, e aí eu vejo que o Senhor coloca como o relacionamento vertical está de acordo, está restaurado, o nosso relacionamento horizontal acaba sendo encharcado, acaba sendo não salpicado não, mas é encharcado com aquilo que a gente recebe de Deus. Então uma pergunta boa para fazer a você que está participando conosco é: como está o seu relacionamento com Deus? Seu relacionamento com Deus está sendo tão íntimo a ponto de transbordar em outros relacionamentos? Veja bem, não significa que você não vai ter problemas. Um homem como Jó, que sofreu tudo que sofreu, que recebeu seus amigos, amigos mesmo, ficaram 7 dias em silêncio ao lado daquele homem que sofria, agonizava, estava coçando suas feridas com um caco de telha sentado sobre a cinza. Amigos. Talvez você não tenha paciência de passar meia hora ao lado de alguém que está sofrendo. Eles ficaram 7 dias em silêncio. O problema foi quando eles abriram a boca e começaram a falar muita coisa que não condizia com aquele momento. Eles não sabiam qual tinha sido realmente a tese que Deus estava colocando sobre a vida de Jó, nem aquilo que Satanás estava tentando fazer. E aí enfatizaram, insinuaram inúmeras coisas. Mas Jó, em todos os momentos, ele demonstra que não é fácil se relacionar. Ele rebate o que os amigos falam, ele fala, não fiz isso, ele fala, não fiz aquilo. E diante de Deus, um ensinamento que fica muito claro é: cuide de sua vida com Deus, Ele vai cuidar da sua reputação. Cuide da sua vida com Deus, Ele vai cuidar do seu relacionamento. Pastor, isso aqui é riquíssimo. Isso aqui é base para a vida inteira. É possível que mesmo cuidando da nossa vida com Deus, ainda nos persigam, ainda nos caluniem, ainda nos traiam. É possível que mesmo se relacionando com Deus, os nossos relacionamentos sejam afetados. Só que, em vez de dar o que eu não tenho, eu tenho que oferecer o que eu tenho recebido de Deus. Pastor, o senhor quer água? Se eu simplesmente oferecer água e te der um CD, vai ser estranho. Quer água? Não tem água aqui. Agora, se eu te oferecer água e tiver água, realmente, eu posso oferecer o que eu estou dando, o que eu estou mencionando aqui. Não tem como você oferecer uma coisa para a pessoa que você não tenha. É enganar a pessoa. Vamos continuar, pastor. Senão a gente fica aqui nesse ponto e vai até amanhã. Reverendo Alcides, pastor lá em Brasília, foi missionário na França. Ele falou uma coisa interessante. Ele diz assim: a gente só consegue levar alguém até onde a gente já foi. Ou seja, você só consegue amar de verdade se você já experimentou o amor de Deus. Senão você vai ficar batendo em ferro frio, você vai ficar sofrendo, você vai ficar tentando na força sua. Pesado isso.
Pastor, existe esse negócio de, falando dessa dificuldade de relacionamento, existe esse negócio de alma gêmea? Não, isso é invenção. O quê? Isso é invenção, não existe alma gêmea. Eu vou até pedir o senhor, fala mais um pouquinho perto aqui, que você, existe esse negócio de alma gêmea? Não. Não existe? Por quê, pastor? O que é essa história de alma gêmea aí? Alma gêmea, eu nem sei o que é isso. Não, tem uma novela com isso. Mas eu sei o contrário. Que de fato existe. É uma música, tem? De coração. Fábio Júnior. Um abraço ao Fábio Júnior que nos escuta nesse ponto. Se você conheceu o Fábio Júnior, mande esse link aqui da live para ele. Porque a gente está dizendo aqui que não existe alma gêmea, não. O pastor está aqui, ele vai explicar o porquê. Continue, pastor. O que existe são pessoas diferentes, e digo mais picante ainda. Existe 2 pecadores casados, e eles só vão ser abençoados se eles de fato forem lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém. Os meninos estão rindo ali, ó. O senhor falou picante, eu falei ui. Mas é verdade, velho. Isso não é brincadeira, não. Sim. Isso é tenso. Se casar não é negócio, não é brinquedo, não. Como diria uma outra. Vem aqui, Felipe. Você está querendo casar? Está achando que é fácil, rapaz? Não é brincadeira, não. Esse papo de alma gêmea dá a ideia de que a gente vai se encaixar completamente e vai ser um relacionamento perfeito a partir do sim que vai acontecer no altar. Isso é perigosíssimo, hein, pastor? Não, casamento não é feito de 2 anjos. Casamento é feito de 2 pecadores, e de preferência, para eles ter um casamento harmonioso, eles têm que estar resolvidos com Deus. Resolvidos com Deus. Pastor, até em casamentos de pessoas que estão bem resolvidas com Deus, ainda tem luta. Tem atrito, tem luta, tem dificuldade. Vocês têm passado, você que é casado, você tem passado por algum atrito, alguma dificuldade no seu casamento? Quem sabe seja mais do que necessário voltar à fonte. O pastor está falando exatamente disso. Beber da fonte que é o Senhor. Não ficar bebendo da fonte do Fábio Júnior. Não ficar bebendo da fonte que metade da laranja. Algumas pessoas vão ficar oferecendo. A cultura popular vai oferecer um monte de auxílios para que a gente possa tentar resolver os problemas, mas eles, via de regra, não resolvem. Eles não resolvem mesmo. Ainda quando o nosso coração está completamente voltado para Deus, nós ainda às vezes não conseguimos nos entender. Afinal, unidade não significa unanimidade, já falamos isso aqui algumas vezes. Posso ser unido de coração com o pastor Onésimo, mas podemos ter opiniões diferentes. Ele pode gostar de blusa de lã, eu posso não suportar a blusa de lã. Olha, isso é uma coisa boba, mas ele pode gostar de talvez inúmeras outras coisas que necessariamente não são erradas ou pecaminosas, e eu posso não gostar. Em casamento acontece isso, dentro de casa acontece isso. Você percebe como isso é difícil e pode nos afetar? Pastor David, tem alguma contribuição? Alguém aí de longe mandou um alô? Como é que está? O pessoal falou aqui da onde que estão acompanhando a gente. Só voltando aqui. Tem gente de Camanducaia, Minas Gerais. Camanducaia. Elaine Veloso. O senhor já foi pastor em Camanducaia? Aqui eu não sabia não, gente. Dá um alô aí, pastor, para Camanducaia. Elaine, Deus abençoe, querido. Foi eu que batizei, Elaine. Que bênção. Que bênção, hein? O senhor sabia que é Elaine mesmo? Isso. Você é um profeta, rapaz. Ela tá assídua aqui. Ela está assídua aqui. Deus abençoe sua vida, viu, Elaine? Privilégio tê-la conosco. Acho que outra ovelha do pastor Nésio também que está sempre conosco, o Juliano Ribeiro de Boa Esperança. Juliano Ribeiro, esse tem participado bastante conosco também. Miracatu, São Paulo, a Manuela, sua prima, né? Miracatu, coisa boa, hein, Manu? O Noezinho Carvalho também está mandando um abraço pra gente. Tá aqui. Noezinho, Deus abençoe. Nós não éramos amigos de Facebook, agora somos, hein? Estamos chiques. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Neri Messias, também de Camanducaia. Olha só. Coisa rica, gente. Coisa rica demais. O que mais, pastor? Tem alguma contribuição aí? Eu estou vendo aqui, estou entrando também, tem uma boa noite de muita gente, né? Sim. Muita gente aqui mandando boa noite. Eu gosto aqui de olhar, a Cleuzinha compartilha, ela vai marcando o nome de um tanto de gente.
durante o momento da live. Isso aqui é precioso, viu, Cleuzinha? Precioso mesmo. Eu acho que a senhora, ela vai ficar brava comigo, mas a senhora, pelo respeito, carinho e toda a honra que você recebe, merece. Você é uma das pessoas que mais divulga, e isso é bênção de Deus. A Ivanilda mandou: a internet está falhando, imagem congelada, deve ser a net daqui ou dela, pode ser. A nossa, como é que está a transmissão na sua casa aí? Por favor, fale conosco, viu? Por favor, Dora, um abraço. Karina, um abraço para você também. Luísa, ô Luísa, você mandou um bolo aqui para a gente terça-feira. Ah, que delícia! Deus abençoe sua vida, viu? Em nome de Jesus. O que mais, pastor? Vamos continuar? Senão a gente fica aqui o tempo todo interagindo com a turma e não vai para frente. Eu gosto de um recado lindo que o Evangelho manda para nós. Um recado que o Evangelho manda para nós. Ó. Ele diz que em Cristo e na cruz de Cristo e na obra de Cristo tem perdão. Isso tira um peso das minhas costas. E tem poder. O que é isso? Eu tenho o perdão, a minha dívida é apagada quando eu recorro a Cristo. Isso é Evangelho. E a minha santificação recebe uma injeção de poder para que eu possa viver a santidade. Anotou aí? Então no meu lar vai exigir muito eu ser perdoado, porque quem é perdoado tem força para perdoar. Quem é amado tem potencial para amar. E aí eu vou ter que reproduzir isso no cônjuge, nos filhos, nos irmãos, nas pessoas que estão ao meu redor. Amém. Entende? É isso que eu gosto da ideia de refletir sobre o Evangelho. O Evangelho tem esse poder para fazer isso para nós. Maravilha. Pastor, tem um cântico que, na realidade, a gente já conhece há muito tempo aqui na igreja. Eu estou com medo de derrubar as coisas aqui. Vocês não têm noção. Cada vez que eu pego o microfone, eu fico com medão de derrubar as coisas. Mas ele fala sobre como Deus reina. O Senhor reina sobre tudo, sobre todos, sobre toda a terra. E o nosso desejo é que Ele reine em nossas vidas. A frase, muitas vezes, ela já foi até criticada, né? Vem reinar de novo em mim. Mas é um reconhecimento de que a gente precisa de Deus todos os dias, a todo instante, a cada momento. Sim, Senhor, vem reinar de novo em mim. Vamos cantar esse cântico? Refletir a beleza que há em
famílias, em nossos corações, em nossos planos, em nossos sonhos. Vem reinar, ó Deus. Teu reinado se estende dos céus à terra. Seu reinado independe do nosso reconhecimento. Seu reinado é real. Que nossas vidas sejam para o Rei. Que nossas vidas vivam para o Rei dos Reis e no reino do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, vimos a base, né? O alicerce do casamento, a fonte do casamento. Qual é o foco do casamento? Qual é o objetivo do casamento, então? Se a gente para e pensa nisso tudo. Deus criou o casamento para ser para a sua glória. Para o quê? Para a glória dele. Para a glória de Deus. E eu gosto dessa expressão, glória de Deus. Tudo que existe e acontece deve ser para a glória de Deus. Se o casamento é para a glória de Deus, e Deus, em sua essência, é alguém que deve ser glorificado, a primeira pergunta do nosso catecismo diz qual é o princípio, o fim, o propósito principal da vida do homem: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A glória de Deus, podemos dizer sem medo de errar, é a prioridade de Deus, pastor? Sem dúvida. A glória de Deus é a prioridade de Deus. Escreva isso, guarde isso no seu coração. A glória de Deus é a prioridade de Deus. Por favor, pastor, se eu falasse sobre isso, é importantíssimo, porque se o foco do casamento é a glória de Deus, então a gente pode aprender algumas coisas preciosas nesse sentido. Sim, e inclusive quando a gente aborda a ideia que você levantou aí da pergunta do catecismo, né? Tem os dois lados da moeda, né? Nós existimos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o propósito de todas as coisas é dar glória a Deus. Agora, Deus é glorificado inclusive quando a gente se realiza nele. Gozá-lo se realiza nele. Olha que coisa linda. Então, quando eu digo estou casando para ser feliz, eu não entendi nada. Porque eu tenho que fazer Deus feliz com o meu casamento. Primeiro, Deus tem que se realizar no meu casamento. Depois eu tenho que fazer o meu cônjuge realizado. Aí sim a coisa vai funcionar. Isso expande, né? Porque não é só me casar para ser feliz. Eu quero ter um filho. Quando eu tiver um filho é que eu vou ser feliz. Você tem que ter um filho para a glória de Deus. Quando eu tiver um cachorro em casa, um gato dessa raça em casa, é que eu vou ser feliz. Não vai. Porque a gente começa a perceber, se a gente coloca o nosso foco no casamento, no filho, no bem material, quando a gente tiver um carro a gente vai ser feliz. Não, é quando isso for feito para a glória de Deus. É possível ser feliz quando isso é feito para a glória dele. Quando a gente se encontra fazendo isso para a glória dele, a gente encontra sim a felicidade. Boa, pastor. Quando a gente percebe isso aí, o que mais que a gente pode aprender? Inclusive, uma coisa muito importante que você levantou, que a gente pode discutir aqui, não sei se vai dar tempo, é que, por que tem tanto divórcio? Opa! Porque as pessoas, quando acham que o carro novo é o top, aí eu vou ser feliz se eu tiver um carro novo. O ápice aí eu tenho um carro novo novo e sinto nada, sinto vontade de uma coisa a mais. E aí quando a gente olha o casamento da mesma forma, se eu casar com essa mulher, eu vou ser feliz. E aí eu caso e não sou feliz, porque ela não tem poder para me fazer feliz. Quem me faz feliz é o Senhor, e quem é o foco do meu casamento tem que ser o Senhor. Aí perde o valor. Aí eu penso que eu tenho que desfazer do meu casamento, como eu desfaço do meu carro, para buscar uma outra coisa maior. E eu nunca vou me satisfazer, porque o problema não está no objeto da minha satisfação, está em mim mesmo. Ou na pessoa da satisfação. Sim, né? sim. Quando se trata de pessoas é até pior, porque geralmente elas apresentam mais defeitos de fábrica do que os carros, do que as roupas, do que as casas, as construções, as viagens. Algumas gerações atrás, os relacionamentos duravam de uma forma até mais extensa, porque não existiam tantas coisas descartáveis. A nossa geração tem um contato muito maior com coisas descartáveis.
e por causa disso tem descartado os seus relacionamentos também. O senhor enxerga dessa forma, pastor? Sem dúvida, essa facilidade desculpa se eu estou usando um termo muito pesado, essa facilidade de usa e descarta, quer dizer, isso não é um problema, repito, do objeto da pessoa amada, ou da pessoa almejada, isso é um problema do meu coração. O meu coração está com problema. Eu estou achando que eu nasci para ser feliz. Eu não nasci para ser feliz. Eu nasci para glorificar a Deus e fazer aqueles que estão à minha volta felizes. Aí eu vou ser feliz. Gente, nós não queremos aqui ser considerados os legisladores, nem tampouco aqueles que são superiores. Esses aí estão falando porque o casamento deles não tem problema, porque eles estão casados, porque eles não estão divorciados. Por favor, não seja infeliz de pensar isso, porque não é absolutamente o contrário. Se não fosse pela graça de Deus, seríamos nós passando por problemas até muito piores. Grande questão aqui, o pastor está falando, e acho que faz coro com tudo que a gente está ouvindo desde o início, se a fonte do casamento é o Evangelho, e desde o jardim do Éden, o homem e a mulher estão afastados dessa perfeição de Deus, obviamente vai ter atrito, vai ter problema. Só que alguém que está conectado a Deus, alguém que tem o seu alicerce em Deus, alguém que busca essa fonte que é Deus, obviamente a gente vai entender que, olhando no casamento, em vez de descartar, vai tentar consertar. E ainda que não seja fácil, vai insistir nesse conserto, tendo inclusive que às vezes engolir seco. A gente precisa fazer isso às vezes, pastor? Eu costumo dizer que não é contar até 10, né? Já está no contar até 1000, né? Já está no. Não tem que engolir sapo, tem que engolir jacaré. Que é mais difícil. Engolir jacaré? Engolir jacaré. Agora, a grande questão é: onde que nós queremos chegar com tudo isso? Entendeu? Onde que nós queremos chegar com tudo isso? Eu gosto da ideia do Ivênio dos Santos, que diz assim: eu não casei para consertar a minha esposa. Eu casei para andar com ela, e ela também não casou para me consertar. Nós caminhamos juntos e nos ajudamos. Eu não casei para consertar minha esposa. Olha que interessante isso. Tem gente que acha que ele é o bambambam. Inclusive, pegando um gancho que você falou, quando a gente fala sobre divórcio aqui, a gente não está atacando os divorciados. O divórcio não é legal, mas a gente não está aqui para condenar, julgar ninguém. Nosso coração está pedindo para que você recorra a Deus e nunca lance mão desse expediente. Mas se você já lançou, recorra a Deus que Ele te perdoa. Vamos para frente. Exato. E se existe alguma coisa que levou ao divórcio, e acho que a palavra é essa, precisa ser consertado. Se existe alguma coisa que não estava sobre o alicerce, que é Deus, e precisa estar sobre o alicerce, é tempo de fazer isso. Talvez já tenha muito tempo que a pessoa tenha se divorciado, até hoje não se alicerçou em Deus, até hoje não buscou na fonte que é o Evangelho. Em nome de Jesus, o tempo está passando. Sabe o tempo? Ele está passando. Ele está passando e não vai ter desculpa para a gente. O foco da nossa vida deve ser a glória de Deus. Eu estava lembrando aqui, pastor, quando o senhor falava se a glória de Deus é prioridade de Deus, parece que o Instagram vai cair daqui a pouquinho. Pessoal do Instagram, chegando, daqui 30 segundos caindo a nossa live, vai ser retornada. Por favor, reconecte-se, por favor, viu? Nós estaremos aqui ainda. Pastor, continue, por favor. Eu ia falar aqui, mas vou deixar para depois. Eu gosto de uma frase do Darwin, esse livro que eu citei aqui. O nome do livro é Quando Pecadores Dizem Sim. E ele disse uma coisa interessante. Quando pecadores dizem sim. Esse vale a pena. Muito bom livro. E ele diz o seguinte: minha mulher dorme com o pecador. Minha mulher ele não está dizendo que ele dorme com a pecadora. Ele está dizendo que a mulher dele, quer dizer, o pecador é ele. Acho que a gente tem que olhar muito mais para dentro de nós do que para o outro. E a frase famosa dele, que eu gosto, é: quando Deus une duas pessoas, é claro que isso é para o bem dos dois. Mas, em primeiro lugar, visa a glória de Deus. Primeiro lugar, visa a glória de Deus. Sim. Amém. Se a glória de Deus
é prioridade de Deus, é lógico que a gente lembra daquele texto das Escrituras que fala sobre a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quando a gente pensa nisso, pastor, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazeis para a glória de Deus. Se case para a glória de Deus. Tenha filhos para a glória de Deus. Não tenha filhos para a glória de Deus. Se mude de casa para a glória de Deus. Mantenha seu emprego para a glória de Deus. Troque seu emprego para a glória de Deus. Fique desempregado para a glória de Deus. Se a gente está com saúde, é para a glória de Deus. Se a gente está doente, é para a glória de Deus. Se a gente tem que usar máscara, tem que ser para a glória de Deus. Se a gente tem que, de alguma maneira, ficar em casa, é para a glória de Deus. Se a gente tiver que sair para a rua, é para a glória de Deus. Se a gente for começar a se relacionar com a pessoa, tem que ser para a glória de Deus. E quando está se relacionando, é para a glória de Deus ainda. Porque se não for para a glória de Deus, desandou tudo. Acabou a prioridade de Deus na nossa vida. A prioridade de Deus, a glória de Deus é a prioridade de Deus. Quer dizer que tudo que a gente vier fazer deve ser para a glória de Deus. Um casamento, obviamente, é um passo lá adiante. Pastor, eu não sou casado, eu estou na época de namorar, eu tenho que... O cara pegou e falou umas coisas sobre namoro. Enquanto eu não acho a pessoa certa, eu tenho que me divertir com as erradas. Pensa bem, misericórdia. Você está errado, rapaz. Você está equivocado, você está louco. Não tem que se divertir com errado não, porque você vai se machucar, você vai se distanciar de Deus, vai sair do fundamento que é Deus, vai estar longe da fonte que é Deus, e especialmente você vai perceber que sem esse foco para a glória de Deus, sua vida não vai muito longe. Pode até ir, mas bem longe de Deus. Não vai longe em Deus. Pastor, muitos casos de namoro que tem desembocado em gravidez antes do tempo, pelo menos antes do planejado. Mais uma vez nós queremos enfatizar, não estamos aqui querendo tratar a pessoa que se divorciou ou que engravidou antes do casamento como leprosos que tem que ser tirados do arraial e agora tem que ser apedrejados. Em nome de Jesus, não acredite nisso, não é isso que nós queremos. Nós estamos falando sobre ter uma vida com foco no Evangelho para a glória de Deus. O namoro, que mesmo aquele namoro que vai dar em casamento, já pode lanchar antes do recreio, pastor? Pode lanchar antes do recreio? Como é que é a história aí, pastor? Se a gente crê que o nosso namoro também, como você disse, é para a glória de Deus, e eu fico imaginando um casal de namorado fornicando. Como é que Deus vai... Fornicação, detalhe aqui, vamos só traduzir. Fornicação, relação sexual fora do casamento. Existem outras relações sexuais fora do casamento, que são pecaminosas também. Prostituição, você pagar alguém para ter relação sexual com ela, você oferecer algum bem para a pessoa para ter relação com ela. Isso pode acontecer fora do casamento, mas também dentro do casamento. Relação sexual ilícita, quando a pessoa já está casada, chama-se adultério. Quando não acontece com a pessoa que está ali e é casada, então é feita aliança. Então, fornicação, relacionamento sexual fora do casamento. Prostituição, relacionamento sexual quando você oferece um bem à pessoa. E adultério, quando acontece entre pessoas que não são cônjuges. Acho que fica bem claro assim. Detalhe, relação sexual no casamento é mandamento, não é, pastor? Sim. Glória. Vamos obedecer. Com certeza. Manda, pastor, o que mais? Então fico imaginando que se Deus tem que estar perto de nós o tempo todo, e é gostoso demais desfrutar da presença de Deus o tempo todo, imagina o Espírito Santo fazendo assim, porque a gente ultrapassou os limites naquela hora, então ele vai sair de perto, ele não vai aprovar o que nós estamos fazendo. Não, eu acho que um relacionamento que não esteja dentro dos moldes de Deus. O que é dentro dos moldes de Deus? Relacionamento sexual é para um casal casado entre si, tem que explicar tudo. Porque eu sou casado, mas é um casal hoje a gente tem casado entre si. E tem mais, é um homem, é um macho e uma fêmea. Nós falamos sobre isso terça-feira, pastor. E maravilha. Hoje está complicado porque a gente tem que falar, tem que explicar, depois tem que desenhar e depois tem que explicar o desenho.
E algumas vezes explicar a explicação, desenhar a explicação do desenho é complicado, né, pastor? Obrigado por ser tão relacionado a isso. O texto que o senhor leu no início, ele fala, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará impuros e adúlteros. A menção é essa, nós estamos fugindo aqui do tema não, na realidade estamos abordando exatamente o que o tema foi proposto aqui, o tema que foi proposto. Por favor, pastor, manda bala. Então, já tratei bastante esse texto em aconselhamento pré-nupcial, esse texto que o pastor Júnior refrisou aqui, e leito sem mácula, inclusive, significa um casal casado entre si, se relacionando e fazendo uso de artifícios que não são de Deus, como pornografia, para dar um up no casamento. Isso também é trazer sujeira para o leito. E tem gente que às vezes até crente faz isso. Se você faz em nome de Jesus, larga a mão disso. Isso não é de Deus não, isso não vai trazer up nenhum, vai ao contrário, vai destruir seu casamento. Pastor, acontece algumas coisas que hoje está muito na moda determinadas coisas. Esse instrumento aqui conecta você ao mundo inteiro. E tem um monte de artifício que as pessoas usam. Quem nunca recebeu um e-mail oferecendo aquele produto que vai melhorar a libido, aumente não sei o que do seu corpo, enfim, inúmeras coisas. O problema é que faz com que alguns viajem sem limites. O senhor falou, é seríssimo. Casais que estão utilizando a pornografia para ver se conseguem apimentar a relação. Isso não é ter o alicerce de alguém que ouve as palavras de Deus e pratica. Isso não é ter um leito sem mácula. Isso não é ter como foco da nossa vida a glória de Deus, o Evangelho. Não é ter a fonte, o Evangelho como fonte da nossa vida. Pastor, isso é seríssimo. E se fosse apenas algo relacionado aos solteiros, mas aos casados, infelizmente a todos nós estamos sujeitos a isso. Uma coisa que a gente falava não tem como a gente alimentar a nossa mente só com porcaria e depois querer um resultado bom. Sim. Ontem tive uma live com o Gustavo Moalen, do Espaço Lil, e falávamos a respeito disso, sobre colocar para fora o lixo. O que é isso? O pensamento de hoje vai ser a atitude de amanhã. O ciúme de hoje vai ser o ataque temperamental de amanhã. A ira de hoje vai ser o crime odioso de amanhã. A luxúria de hoje vai ser o adultério de amanhã. Vai ser a pornografia de amanhã. Vai ser o que quiser, essa parte de coisas erradas relacionadas à sexualidade. Em nome de Jesus, toma conta do seu coração. Cuidado. Tem uma série que é muito boa. Tem umas cenas picantes. Mas é só tirar as crianças da sala. Será que é só tirar as crianças da sala ou é não assistir determinadas coisas mesmo? Eu estou falando uma coisa completamente distante que o senhor pensava aí, pastor, ou não? Não. Inclusive, eu acho que a questão forte que está aí na nossa conversa, a questão forte é 1 Coríntios 6, 18 a 20, fazendo um resumo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 20. Grife na sua Bíblia. Escreva isso com letras grandes. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Pastor? Então eu fiz um resumo, não li todo, não, dizendo, fugir da impureza. Não pratiqueis a impureza. O vosso corpo é santuário do Espírito Santo. E não sois de vós mesmos. Olha só. A gente, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Minhas regras. Mentiu. O teu corpo não é teu. É do Senhor, a não ser que você não se entregou para o Senhor, aí você vai cair no inferno, entendendo? Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo, ou seja, o teu corpo, o relacionamento seu. Eu acho que o Espírito Santo fica tão, posso falar isso aqui? O Espírito Santo fica tão feliz, mas tão feliz, quando você está se relacionando de maneira correta com a sua esposa. Pensa bem, os anjos. É a mesma coisa que você está tomando a Santa Ceia, olha só. Nota 10. Aqui, nota 10, maravilha. Agora, se for fora do casamento, se for antes do casamento, se for com pornografia na mente, se estiver relacionando com a esposa, pensando na Gisele Bündchen, por exemplo, aí, meu filho, vai dar tudo errado. Aí o Espírito Santo não vai se alegrar e Deus não vai ser glorificado, não.
Pensa nisso. Quem é Gisele Bündchen perto da Aline, pastor? Não é ninguém, não é ninguém. Ai, ai, ai. E eu espero que os caras bonitos também não sejam ninguém para ela. Queridos, contribuições aí, pastor David. Então, isso aqui é seríssimo, hein? Tanto fornicação, adultério, homossexualidade, pornografia, é uma forma de contaminar a casa de Deus. Nós somos casa de Deus. O Senhor falou sobre meu corpo e minhas regras. No ano retrasado, quando estava muito envolto esse assunto, meu corpo e minhas regras, nós pregamos um sermão aqui na igreja, que foi exatamente com esse tema, meu corpo e minhas regras. Mas usei aquele texto que fala que nós somos corpo de Cristo. O corpo é de quem? É de Cristo. Se o corpo é dele, essa frase é válida. Meu corpo, minhas regras. Ele tem autoridade para falar isso. A regra é dele. Quem é corpo de Cristo tem que obedecer às regras de Cristo. A palavra de Deus. Mais uma vez, alicerce, fonte para a nossa alma. Glória de Deus. Olha que coisa boa, gente. Pastor David. A Dora está falando aqui que a mãe dela disse que está ótima assistindo vocês, Dona Fran. Ô, Dona Fran, minha querida. Um beijo para a senhora. Tá muito bom assistir vocês, mas queria estar mais perto de vocês. É verdade. A Sara Santiago perguntou quais livros vocês podem indicar para casais de namorados/noivos. Ó, pastor, o senhor falou de um aí, pode falar. Um deles é esse, né? O David Harvey, né? Quando pecadores dizem sim. Quando pecadores dizem sim, vale a pena ler, viu? Qual editora que é? Já vamos pesquisar aqui? Pastor David, você consegue fazer isso? Mundo Cristão? Quando pecadores dizem sim. Tem um livro que é bem conhecido também, que é Antes de Dizer Sim. Isso é para pré-matrimonial, né? No caso é do Jaime Kemp. Pastor Jaime Kemp, que foi um influenciador antes das redes sociais. Pastor que fala para casais, para famílias, fala sobre namoro, noivado, casamento, sexo. Antes de Dizer Sim. Um livro muito bom, o pastor Jaime Kemp. Vale a pena dar uma olhada. Para quem é casado, tem um livro que tem que ser de cabeceira de cama, para ficar ali para toda hora você dar uma consultada nele. Além da Bíblia, obviamente. Estou falando de livro, As 5 Linguagens do Amor. Vale a pena demais. As 5 Linguagens do Amor. Se você nunca leu, leia. Temos aqui na nossa biblioteca, você pode vir aqui, talvez não vai poder retirar todos os livros, mas vai poder de alguma maneira acionar, ler, pegar, fazer apontamentos, fazer uma resenha, pode, não tem problema nenhum. O livro é da editora Fiel. Editora Fiel. Tem um livro também do Jean Francesco, que foi meu pastor no seminário, O Significado do Namoro. O Significado do Namoro, Jean Francesco. Inclusive um abraço para você, querido pastor, que está fazendo doutorado lá nos Estados Unidos, né? O Marcelo também pediu para você mandar um abraço para uma sobrinha dele de São José dos Campos, chamada Daniele, que está acompanhando conosco. Ô Daniele, sobrinha do Marcelo, prazer tê-la conosco, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te enche de graça. Eu vi que tinha um pedido para que a gente mandasse um abraço aqui também para uma outra pessoa. Perdão se a gente não mandou, viu? Além de todas as pessoas que a gente já mencionou aqui. Sempre fazemos questão, o Arquimedes, a Cleide, sempre participam bastante. Quem mais, pastor David? Luísa Molina contribuiu, né? Nós também temos aqui, eu acho que é conhecida do pastor Onésimo, da Cleuzinha, a Cleide Ralize, de Itapeva, São Paulo. Itapeva, olha que maravilha. Tem gente importada demais aqui. O que eu queria falar, a Marli Dias, a responsável aqui pela Oficina Dorcas, diz que tem bastante pessoas da Oficina Dorcas acompanhando a gente aqui. Queridas meninas da Oficina Dorcas, estamos com saudade das senhoras, mas por hora não podemos voltar às atividades. Na realidade, até mesmo depois que as atividades voltarem, acreditamos que precisaremos de um tempo até voltarmos a uma normalidade. Isso tem sido motivo da nossa oração, irmãos, o desejo de retornar às atividades. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com o Conselho da Igreja. No domingo passado, pudemos passar um bom tempo aqui no nosso momento de culto falando sobre isso. E ontem nós vimos que, hoje, na realidade, saiu um decreto do prefeito aqui de Itajubá, revogando a decisão de liberar templos, academias, restaurantes para o seu funcionamento.
Nós ainda não sabemos quando vai ter essa liberação. E quando houver a liberação, teremos uma série de restrições, uma série de ajustes que precisarão ser feitos. Mas faremos e voltaremos para a glória de Deus. Então não se desespere. Sugestão, aquelas senhoras da oficina Dorcas que puderem, quiserem fazer, eu incentivo, façam aquilo que sabem fazer, compartilhem, vai ser de riqueza muito grande. Tenho acompanhado no grupo de WhatsApp da oficina Dorcas, algumas irmãs têm feito máscaras lindíssimas e têm compartilhado umas com as outras. Quero trazer um testemunho aqui para as irmãs da oficina Dorcas, que minha filha Mariana, de 7 anos, foi ensinada pela minha mãe, Dona Roseli, que está aqui nos acompanhando. Beijo, mãe. Minha mãe ensinou minha filha a fazer um cachecol, ensinou a fazer com tear, aquele tear manual. Mariana deu de presente, Dia das Mães, para a Aline, um cachecol branco, gente, que ela fez. Eu achei demais. E aí, sabe quando o sorriso do pai quase sai, 2 bracinhos, abraça a filha e pulsa o coração bem alto. Delícia, presente de Deus. Vale a pena continuar a investir nessa área, viu? Coisa boa. Luísa aqui está colocando que é para a gente orar pela vida do prefeito, pela vida dos vereadores, pelos casamentos dos líderes que a gente tem, para que Deus abençoe a vida desses irmãos, dessas pessoas, né? Aqueles que não conhecem a Cristo, que venham a conhecê-lo. Tive com um senhor da cidade, muito conhecido, e tivemos o privilégio de sentar para orar, pedir para que Deus continue a direcionar, e especialmente trazer alento ao coração daqueles que estão perdidos. Pastor, palavra final sobre esse tema, o que o senhor pode trazer de reflexão aí? Então, quando você falou meu corpo, minhas regras, relacionado a Cristo, me lembrei de uma ideia legal. Seguinte, e nos traz de volta para o Evangelho, porque eu acho que não tem como fechar uma conversa dessa aqui sem abordar o tema, o ponto principal, o pilar principal da nossa caminhada é o Evangelho. Verdade. E aí eu fiquei pensando, vamos supor, se as regras é o espelho, cronologia bíblica fala isso, se as regras é o espelho, você olha para o espelho e vê que você está em desconformidade com o projeto de Deus para a sua vida, você está todo sujo, todo enlameado do pecado, então o espelho vai dizer isso para você. E embaixo do espelho, no seu banheiro, tem água, então lave o rosto. Então o espelho, as regras dizem, você está longe do projeto, aí você vai entrar em desespero. Não, vai para Cristo. Cristo é a água viva que te lava, que te deixa puro, mais alto que a neve. Então não tem como caminhar. O mesmo Deus que me salva é o Deus que me enche de graça para eu viver uma vida santa. Amém. A salvação é de graça, e a santificação é pela graça também, não tem jeito. Amém. Eu preciso de Cristo, e eu preciso da ajuda do Espírito Santo para poder ser um homem santo. Eu não estou dizendo que eu sou, estou dizendo que eu quero ser. E eu vou me entregar cada vez mais para ser. Pastor, quando o senhor começou a falar, eu estava tentando me lembrar qual era o versículo. Eu tinha lido durante a semana e esqueci onde eu tinha lido. Gálatas, 1º capítulo, no 10º versículo, diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e para agradar a Deus. Que Deus nos abençoe a essa tão nobre, tão difícil também e árdua tarefa. Que Ele te abençoe, que Ele te dê graça, assim como o pastor falou. Sem essa graça é impossível da gente viver. Vamos orar, queridos? Vamos orar nesse momento, louvando o Senhor. Peço ao pastor Onésimo que faça oração, e assim também você aproveite, ore pela sua família, ore pelo seu casamento, ou ore pelo tempo que Deus está permitindo você ter sem ser casado, se você não é, se você é divorciado, se você ainda é solteiro. Peça para que Deus te ajude a passar um filtro de como está o seu coração. Você tem vivido para Deus?
Deus tem sido o alvo da sua vida tem sido para a glória de Deus, você tem bebido na fonte que é o Senhor, você tem alicerçado a sua vida, ou seja, tem ouvido a palavra de Deus e obedecido a sua palavra, seu alicerce está nele. É tempo da gente fazer isso. Na realidade é sempre tempo para isso, e há sempre tempo. Se o Senhor está permitindo você viver, dá tempo de consertar, é uma oportunidade, é um recomeço com o Senhor. Vamos orar, queridos? Deus, o Senhor conhece o que vai no fundo do nosso coração. O Senhor sabe que existe uma briga muito grande dentro de nós. O nosso homem espiritual quer fazer a Tua vontade o tempo todo. Todavia o nosso homem carnal quer vencer o tempo todo. Portanto, encha-nos de graça, Senhor. Derrama sobre nós uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, porque queremos vencer a nossa própria carne e agradar o Senhor de todo o coração, porque é para isso que nós existimos. Existimos para Te glorificar, existimos para Te amar, existimos para Te revelar para as pessoas que nos cercam. Eu quero clamar pelos casamentos, o casamento das pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor possa fortalecê-los, para derramar mais graça sobre eles, de tal maneira que, cheios da dependência do Senhor, possam viver harmonicamente no seu lar, na orientação dos filhos, no testemunho aos vizinhos, para que de fato, de verdade, a Tua igreja espalhada possa refletir a Tua glória onde ela estiver. Também eu quero pedir pelas autoridades constituídas da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Precisamos reconhecer, todos nós, inclusive as autoridades constituídas, reconhecer que o Senhor reina, e que a gente só vai conseguir conduzir a história do nosso povo se a gente deixar o Senhor conduzir a nossa história. Conduz a história dos juízes, quebrando os corações, fortalece os executivos, o legislativo, Senhor, o judiciário, que a gente possa de fato, de verdade, voltar os olhos para o Senhor, porque sem o Senhor a gente não vai chegar a lugar nenhum. Clamamos, Deus, por graça sobre a igreja, para que ela continue aquecida pelo Teu Espírito Santo, que nenhum vento de ateísmo, nenhum vento, nenhuma pressão espiritual, nenhuma tendência de desviar os nossos olhos do Senhor possa esfriar a igreja, Senhor. Fortalece os pastores para que eles sejam os profetas de Deus nessa nação, e que sobretudo eles sejam também sacerdotes, aqueles que ajudam a curar as pessoas, Pai. E que de fato, de verdade, estejamos cumprindo a nossa missão, porque nós não queremos de maneira nenhuma desagradar o Senhor. Se agradarmos a Ti, agradaremos a todos aqueles que se agradam do Senhor. Com certeza, nos ajude, nos fortaleça, derrama uma bênção toda especial sobre os nossos queridos ouvintes, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus assim abençoe sua vida, te dê um ótimo restante de semana, que você seja agradecido a Deus. Eu peço para que orem por nossas vidas também. Não se esqueça de orar por nossas vidas, pela vida do pastor Onésio. Pastor, quantos anos o senhor tem de casamento? 28 e meio, mais ou menos. 28 e meio. Eu tenho 12. Para a glória de Deus. Amém. Não sei, é coisa, 28 e meio, é coisa demais, gente, coisa boa, louvado seja Deus. Pastor David, quanto tempo de casado? Liga aí, pastor, ele não é que ele esqueceu não, viu gente, ele está ligando o microfone. Ô Nayane, calma. 6 meses e 25 dias. 6 meses e 25 dias, quantas horas, daqui a pouco ele conta as horas também, é comemorar hoje, hein? 6 meses e 25 dias. Gente, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite, fiquem em paz, um abraço.